Eu quero começar, óbvio, repercutindo o print do WhatsApp que embasou a ação contra Carlos Bolsonaro pela Polícia Federal, mandado de busca e apreensão. Você tem uma conversa, um print de WhatsApp, segundo a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou esse mandado de busca e apreensão. Esse print é um diálogo entre Luciana Almeida, assessora do gabinete de Carlos, e Priscila Silva, que trabalhava com ramagem. Na conversa, ela escreve que está precisando de ajuda. Na sequência, escreve o nome de uma delegada da PF e cita inquéritos envolvendo o presidente da República e os 3 filhos. Abre aspas. A autoridade policial ressalta que os dados enviados na mensagem acima referida são compatíveis com informações disponíveis dos sistemas internos da PF, informou a decisão de Moraes, ao mencionar um núcleo político no suposto esquema de espionagem da ABIN, investigado pela polícia. Não se sabe a data exata da troca de mensagens. E daí você tem, enfim, falando que são investigados, não tem nada concreto. E eu já quero começar provocando vocês, mas antes eu preciso passar o vídeo da Dani, que roubou a cena ontem. Nossa querida Dani, jornalista, militante, lulopetista, profissional, com vocês. O federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. E daí você tem a nota da Polícia Federal que nega oficialmente esta notícia absurda do computador na casa de Carlos Bolsonaro. E daí você tem também, eu vou colocar aqui, antes da Paula comentar só, um vídeo do Carlos Bolsonaro mostrando as imagens da sua casa depois da busca realizada pela Polícia Federal, para ilustrar para vocês, mostrar como que funciona quando a sua casa é visitada pela PF. Você não sabe o que levaram, você só olha, gavetas abertas, tudo escancarado, tudo desorganizado. E é o regime, esse é o padrão do regime que a gente está vivendo hoje, né? E ainda tem tem tanta coisa para falar. Põe o Otávio Guedes falando do toque da publicação do governo federal na Globo News. Toque é uma brincadeira que existia na época em que a Lava Jato estava atrás do PT, que o japonês vai bater na sua porta. Então isso é um deboche, na verdade. É o governo debochando da operação policial, porque toque é quando a Polícia Federal bate a porta de alguém. Então essa é uma peça burra, antirrepublicana, ridícula e que mereceria um pedido de desculpa. Agora tá aqui, ela é burra, Sadir, ela é burra porque ela politiza uma investigação da Polícia Federal. É tudo que o Bolsonaro precisa. Era dessa propaganda. Vai ver que tem uma secom paralela também, cheia de bolsonarista, porque isso é tudo o que os bolsonaros precisam. Dizer que é uma ação política. Isso é uma peça política em cima de uma operação da Polícia Federal. Então, portanto, é uma peça burra. Ela é uma peça antirrepublicana porque o Estado não pode mandar ao mesmo tempo à polícia e depois debochar de quem está sendo vítima de busca e apreensão, mesmo que seja um adversário político, porque isso é a lógica bolsonarista, é a lógica de tratar o adversário político como inimigo. Então, mais uma vez, parece que tem a secom paralela também. É antirrepublicana, o Lula foi vítima também de toque, bateram na porta do apartamento dele, depois ele foi levado condução coercitiva. É preciso perguntar se o presidente Lula concorda com debochar de quem está sofrendo ali, de quem a Polícia Federal está batendo à sua porta. Essa é a pergunta que tem que ser feita pelo presidente. Então é uma peça burra, porque politiza, é antirrepublicana, porque o Estado não pode mandar a polícia na casa de um cidadão, seja quem for, e depois debochar, e além de tudo é ridícula e cínica, porque está dizendo que assim, se alguém da dengue bater na sua porta, atenda, fingindo que é uma propaganda de dengue. Então realmente o maior serviço prestado hoje ao bolsonarismo é essa propaganda do governo Lula. Cara, é inacreditável a subversão lógica, a irracionalidade. Do bolsonarismo. O fígado desse cara, o cinismo dele, que ele tá falando de cinismo, bota a Joyce Hasselman aí. Bota a Joyce Hasselman falando do toque. Sequência de cinismo. Peppa.
Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. É a porca de Troia, minha amiga porca de Troia. Ela faz esse ângulo fechado porque, né, a lipo não deu muito certo. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. Não, ela deu certo, mas ela comeu demais, vai engordar de novo, né? Ô, Sati, Eu acho que ela ficou horrível depois que emagreceu. Ela é horrível. Mas tudo bem. Adriles não, vou jogar pro Satie primeiro, depois a Adriles encerra. Mas a Satie, esse nível de irracionalidade, cara, você percebe na fala do Otávio Guedes que ele é time Lula, tá escancarado, né? Ele tá criticando o governo federal, mas ele é time Lula, Satie. Ele tá criticando o governo federal, tipo assim, não era para vocês terem feito isso acaba com tudo que a gente tá fazendo por vocês, é mais ou menos isso. Não era para vocês terem feito essa peça publicitária, porque isso atrapalha todo o trabalho que nós estamos fazendo para vocês. E ainda culpa o bolsonarismo, né? O toque, toque, toque. Ele culpa o bolsonarismo pela peça publicitária que o governo federal publicou em suas redes oficiais, no Twitter e em todas as outras redes sociais, fazendo um escárnio e um deboche da aparelhada Polícia Federal. Nessas horas, Marco Antônio, Paula Marisa, Adriles, nossa audiência maravilhosa e qualificada, eu lembro do Sérgio Moro, que dizia que o presidente Bolsonaro tinha interferência na Polícia Federal. Nessas horas eu lembro, porque o trabalho dessas pessoas, ao criar e fortalecer essa narrativa, fez com que chegasse e as pessoas acreditassem que, de fato, o Bolsonaro tinha uma polícia paralela, uma BIM paralela. E a gente está vendo aí quem tem a polícia paralela. Aí o que o Otávio Guedes fala? Para você ver o quanto ele é nocivo, danoso, mau caráter. O que ele fala? Vai parecer que o PT também tem uma polícia paralela igual o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve polícia paralela, meu Deus do céu. Todos os crimes que o PT cometeu e todas as investigações, os desdobramentos da Operação Lava Jato foram com bases contundentes. Havia alguns métodos ali, midiáticos, inclusive, de mandar para a imprensa primeiro, para depois a Polícia Federal tomar uma ação que pode ser uma maneira questionável de fazer a coisa acontecer, de gerar ali o sentimento da opinião pública contra determinados indivíduos e sem uma investigação em curso de fato, sem uma acusação de fato propriamente dita, e aí você já tem um estrago midiático causado na vida daquela pessoa. Isso eu discordo que aconteceu dentro do lavajatismo. Agora, o que está acontecendo aqui, não. Aqui é perseguição pura perseguição política, onde já criam toda uma narrativa, né, dizendo que o computador estava com Carlos. Depois dizem, rapaz, o Noblar, ele colocou uma foto do Bolsonaro de jet ski, na época que ele gosta de andar de jet ski, ali em Angra dos Reis. Ele colocou uma foto do Bolsonaro e escreveu isso com todas as palavras, que o Bolsonaro fugiu de jet ski. Isso é um absurdo, gente. Essas pessoas, é óbvio, a gente vive numa democracia, a gente vive num país onde, a princípio, a gente tem que priorizar pela liberdade de imprensa, mas as pessoas precisavam ser caçadas, a matrícula jornalística dessas pessoas, porque o que elas fizeram foi criminoso. A Daniela Lima, foi a primeira a dar notícia, ela foi a primeira a repercutir a notícia. Depois dela foi uma cadeia de canais de comunicações, de veículos de comunicações, repercutindo e replicando a mesma notícia. No final, a Globo escreve assim, correção. Que mané correção, gente? Que mané correção? Correção. O computador da BIM não estava em posse de Carlos Bolsonaro. Isso é um absurdo. Então você pauta toda a imprensa, você pauta toda a mídia para depois, no final, você fazer uma correção. Ela deveria ir ao vivo, com o mesmo entusiasmo e o tempo que ela usou para fazer uma falsa acusação, para se desculpar. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que ela deveria fazer. Agora, o Otávio Guedes aí, nessa questão do toque, 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 junto com a Joyce Haussmann, né? Que, enfim, a Joyce, tadinha, você percebe que ela já tomou algumas taças, ela está depressiva, ela está mal. Você percebe quando a pessoa está fingindo muita comemoração, é porque tem algum problema interno, e essa tem muito problema interno, todo mundo sabe disso, que ela é mal resolvida com a beleza, ela é mal resolvida com a política, ela saiu de 1 milhão de votos para 13 mil votos. Eu fico até pensando, quem são essas pessoas? 13 mil pessoas que votaram na Joyce Haussmann. Então, assim, perdeu total credibilidade, e o Otávio Guedes está ali dentro do cinturão da Globo News, tentando justificar
essa burrada que o PT fez, porque ali é a prova cabal. Perdão pela expressão, mas é o batom na cueca que mostra que o PT tem envolvimento, que o governo tem envolvimento e está perseguindo seus opositores políticos. E ele faz esse imbróglio todo para culpar o Bolsonaro. É muita sem vergonhice e muito mau caratismo, Marco Antônio. E na esteira dessa sem vergonhice, Adrilles Jorge, tem mais. Você vê que Goebbels News, ela faz parte de um consórcio bem articulado. Põe aí o resto do consórcio. Então é um período, são tempos tão extraordinariamente complexos que vejam uma situação que nós mesmos ponderamos, levantamos, debatemos, criticamos, de certa forma, que vamos completar agora em março 5 anos do primeiro inquérito de ofício no Supremo Tribunal Federal, que continua existindo, continua sendo prorrogado indefinidamente, e isso não é saudável. Talvez seja necessário. Saudável não pode ser, certo? Adrilles, são tempos complexos, não é saudável, porque é errado, mas talvez seja necessário. Isso me lembra da Carmen Lúcia, daquela censura temporária no período eleitoral. É inconstitucional, mas 3 dias aí, 5 anos, vai, toca o barco. Não, o que você percebe é um constrangimento formal do jornalista em querer justificar, não para o público, mas para si mesmo, para a sua ética, para o seu caráter, uma tortuosidade ética, moral, a destruição do próprio caráter de um jornalista em querer justificar um arbítrio, um autoritarismo, um regime autoritário. Por quê? Pelo medo do patrão de ser jogado embora, porque existe uma linha editorial, todo mundo sabe, nessas empresas de comunicação, para massacrar o Bolsonaro e para justificar toda e qualquer atitude da Justiça Suprema, para não perder o emprego, para justificar a perseguição, para estabelecer que, em nome da democracia, entre aspas, vale qualquer coisa, inclusive destruir a casa de uma pessoa, revirar a casa de uma pessoa, arruinar a vida de uma pessoa. E aí a gente vê isso que eu chamo de projeção espelhada, né, segundo o princípio freudiano. A imprensa fazendo não só uma deturpação da notícia, como fake news descarada, como fez o Noblar, mostrando o Bolsonaro fugindo numa montagem fabricada, fugindo de jet ski da Polícia Federal, em que depois as imagens desmentiram o Bolsonaro lá junto da Polícia Federal, ou, eventualmente, dizendo que a família Bolsonaro estava monitorando adversários, quando, na verdade, éramos nós que estavam sendo monitorados, como eu já disse aqui ontem. Eu fui monitorado, o Figueiredo foi monitorado, o Fiuza foi monitorado, o Constantino, e mais, não é só monitoramento. Não é só monitoramento da opinião privada e pública de jornalistas, influenciadores políticos e cidadãos. É a ruína dessas pessoas. É tirar a conta bancária, é censurar essas pessoas, tirar o passaporte, bloquear a conta bancária, é prender, em última instância, pessoas por crimes de opinião. Ou seja, projeção espelhada. É a Globo falando que acharam um laptop da ABIN na casa do Bolsonaro. É a Globo dizendo que os Bolsonaro estavam fugindo da Polícia Federal. Ou seja, é a Globo, é a grande mídia fabricando fake news que elas acusam os outros de fabricarem. Projeção espelhada. Você acusa os outros daquilo que você está fazendo. Aí não é nem Freud, porque é consciente. O Freud falava de maneira inconsciente. O Lenin falava, acuse os outros daquilo que você faz. Xingue os outros daquilo que você é. A imprensa está mentindo. Está mentindo dizendo que Bolsonaro fugiu. A imprensa está mentindo dizendo que tinha laptop. A justiça está mentindo quando diz que Bolsonaro monitorava os inimigos. E mesmo se não fosse mentira, é a Justiça Suprema que não só está monitorando, como está destruindo a vida das pessoas que ela monitora sem nenhum tipo de tipificação criminal envolvida, sem nenhum tipo de crime. Então, o que a gente está vendo é a projeção espelhada, invertida, não só de uma justiça, como de uma mídia que, no afã de querer massacrar, punir os Bolsonaro, está punindo e massacrando todo o espectro político da direita e do conservadorismo no Brasil, de uma maneira completamente inclemente, completamente injusta, completamente esquizofrênica, querendo deturpar a realidade, deturpar a fala das pessoas, deturpar a própria consciência de um jornalista que tem que torcer a verdade para manter o seu emprego, porque a grande mídia virou um cabide de emprego de vassalos do regime ditatorial,
e de destruir o próprio caráter. Daniela Lima não precisa destruir o próprio caráter, porque ela já destruiu há muito tempo. Os outros estão tentando entrar no mesmo caminho. Todos eles estão jogando no lixo a sua carteira de jornalista. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.